nós vamos falar de eleições 2022. Eleições 2022, continuando a série de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal. Hoje nós recebemos o pré-candidato ao Senado pelo Podemos, jornalista e publicitário Fábio Sérvio. Pré-candidato, muito obrigado pela presença. Prazer receber o senhor aqui mais uma vez. E só esclarecendo, olha o tempo aí na tela. Coloca, Rafael, por favor, o tempo na tela para o pré-candidato acompanhar. Nós teremos 20 minutos de entrevista. Maravilha. Quando nós chegarmos a 2 minutos, não é isso, Rafael? 2 minutos? Confirma só para mim aí. 2 minutos terá um bip. No último minuto, 2 bips. Para o senhor saber que seu tempo está se aproximando do final, mas também vai ficar disponível no nosso telão. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Douglas, e boa tarde a todos. Vamos começar então, o tempo começa a contar a partir de agora. Pré-candidato Fábio Sérvio, eu gostaria de saber do senhor porque, mais uma vez, o senhor pleiteia uma vaga no Senado Federal. Pronto, candidatura ao Senado, pré-candidatura ao Senado é a primeira. Não, eu digo, na política, da política. Mais uma vaga, o senhor concorreu ao governo. Concorreu ao governo em 2018, foi o primeiro passo que a gente deu politicamente. E assim, o que nos move é uma necessidade de renovação política. Eu acho que uma boa parte dos problemas, Douglas, que a gente vivencia enquanto Estado se dá por uma falta de visão política. As pessoas que passam muito tempo em mandato, passam os mandatos de pai para filho, às vezes de marido para mulher, parece que são deles os mandatos. E perde-se a sensibilidade, nessa longevidade, né, eles pensam que aquilo é deles, e passam a ser insensíveis com os problemas e talvez até se limitem, né, a lutar pela população. E essa renovação da visão implica numa renovação de ações, implica em mudança que a gente precisa enquanto sociedade. Pré-candidato, o senhor mudou muito de partido, assim. Verdade. O senhor já foi, eu lembro que o senhor foi às redes sociais quando o atual presidente foi vítima daquela facada, defendeu o presidente Bolsonaro, e o então candidato, deputado federal Jair Bolsonaro, que depois se tornou presidente da República, e hoje o senhor está no Podemos, que quase tinha o ex-juiz Sérgio Moro como candidato a presidente, extremamente contrário ao atual presidente Jair Bolsonaro. O que é que mudou nesse espectro ideológico para o senhor? Por que essa mudança tão radical? Na verdade, partido é uma coisa muito complicada no Brasil, Douglas. Primeiro, existe uma conjuntura regional e existe uma conjuntura nacional. O que aconteceu? O partido que a gente pertenceu foi o PSL. Nós fizemos uma luta aqui sozinho, naquele momento, com um grupo político. Todo mundo dizia que não ia para lugar nenhum, então terminamos a eleição em 4º lugar, quase elegemos um estadual, faltou poucos mil votos, 3, 4 mil votos, fizemos 57 mil votos para a federal, né? E chegamos ali ao governo numa 4ª posição. Só que o PSL era pequeno e ninguém queria. Quando a gente terminou aquela eleição com um presidente eleito, toda a força política do estado do Piauí foi atrás do PSL. E tomaram da gente o partido. Então eu tive que procurar uma outra casa. E aí, além da perseguição partidária, houve uma outra perseguição em cima da gente. E eu tive que procurar o que era a alternativa. Qual foi a alternativa? Era o PROS. Que perseguição? Perseguição empresarial, por parte do governo, por parte da Prefeitura de Teresina na época. Ferir o princípio da impessoalidade da administração pública, que é constitucional. Então, cortaram todas as verbas que se tinha do nosso veículo de comunicação, assim como aqui. Cortaram todas as verbas. Você sabe que há uma publicidade legal e a publicidade institucional. Foi uma perseguição mesmo para dizer o seguinte: rapaz, esse cara chegou, é novo, um discurso de enfrentamento ao sistema, ou a gente elimina ele, ou então primeira posição dele já terminou em 4º lugar. O que vem pela frente se ele tiver um grande partido, se ele tiver espaço no governo? O senhor está afirmando que existe, que a disputa eleitoral no estado do Piauí e no Brasil, por consequência, essa disputa ela também ocorre fora do pleito eleitoral. Sim. Fora do pleito eleitoral, se configurando como, de fato, uma perseguição.
que é estabelecida não só pelos os ex-concorrentes, como inclusive vindo de quem está no poder. De quem tem o poder, de quem tem o poder partidário, de quem tem o poder do governo, de quem está com a caneta, de quem não quer os adversários e não quer enfrentá-los na eleição seguinte. Isso é fato. Isso é histórico no país. Não é só... Aqui no Piauí eu acho que é mais intenso, porque há um medo muito grande da classe política de que surjam esse novo, essa alternativa, essa visão diferente. Silêncio, mesmo entre partidos de situação e oposição, para tentar manter esse status quo, para tentar manter essa, digamos, essa tradicionalidade na política piauiense? Eu não tenho nem dúvida, não tenho nem dúvida. É só você ver a composição das casas. Veja a composição da Assembleia, veja a composição da Câmara Federal, veja como é que é feita a eleição do governo, do Senado, às vezes, inclusive, se escolhe os adversários. Isso é muito claro. Douglas, eu só dei entrevistas em 2 emissoras de televisão, ao vivo, durante essa pré-campanha inteira, como presidente de um partido, que é o Podemos, um dos maiores partidos do país, com a maior bancada federal. Aqui, que eu conheço a liberdade de imprensa do dia, histórica, e na outra TV, que não é gerida localmente, que é gerida nacionalmente, que eu acho que eu posso falar claro. Que é a Band. Nenhuma emissora de televisão local abriu espaço para mim. Eu vi os outros pré-candidatos darem 30, 40 minutos de entrevista. Só acho que a pressão até nos veículos também. Não tenho nem dúvida. Quem se apresenta como alternativa? Quem toca o dedo na ferida. Entendeu? E é necessário fazer isso com respeito, mas quem vem... É claro que é cesseado até o limite que a legislação eleitoral diz o seguinte: olha, tem que dar o tempo igual para todo mundo. E aí se abre os espaços. Pré-candidato, uma pergunta que eu fiz ao pré-candidato Jean Rodrigues, que foi o nosso primeiro entrevistado, sobre esse tipo de prática que é histórica. Claro que não se pode abandonar, porque é fato. Agora, a gente tem, por exemplo, emenda. Claro que um senador, um deputado, ninguém vai abdicar de emendas, porque as emendas realmente ajudam. Você destina 5 milhões de reais para abastecimento de água em uma cidade, você destina 10 milhões de reais para abrir leitos de UTI numa outra cidade, isso é fato. Agora, o que o Piauí precisa, historicamente, e tem sido uma das suas bandeiras, tem sido um dos seus debates, um dos itens, um dos pontos que sempre estão presentes nos seus debates, as obras estruturantes, as obras que realmente façam o Piauí avançar, segundo suas falas. De que forma um senador piauiense pode chegar lá no Senado Federal, vindo do Piauí, até levando em consideração a questão numérica, porque são 3 senadores por estado, isso aí é fato, que seja, é a única casa onde há igualdade numérica dos senadores. Exato. E o senador conseguir fazer com que, de fato, essas obras estruturantes sejam iniciadas, sejam tocadas no estado. Bom, Douglas, eu acho que a gente vivencia 3 problemas muito graves com relação a obras públicas. Primeiro é você fazer um planejamento com a bancada federal e concentrar essas emendas em algo que dê um retorno para o Estado para um projeto de desenvolvimento. Então, por exemplo, soma-se as emendas da bancada federal com dos senadores, que são 3, 10 deputados federais. Você acha que ele já não tinha resolvido a Transcerrados? Tivesse uma aplicação? Então, o que acontece? Não se trabalha um projeto de desenvolvimento, um projeto de Estado, vamos chamar assim. Existe o governo, existe o Estado. O governo passa, o Estado fica. Aquela pequena nação, dentro da nação brasileira, o Estado do Piauí, ele precisa de um projeto de médio e de longo prazo. Ele não acaba em 4 anos. Então, primeiro, eu acho que falta isso. Falta um planejamento para dizer o seguinte: como é que a gente desenvolve o Estado e traz resultados econômicos, sociais, a médio prazo? Onde é que a gente quer chegar? Não é destinando a emenda, não é pegando uma secretaria de turismo e fazendo calçamento no interior, com emenda parlamentar. Então, precisa primeiro ter esse planejamento. Esse planejamento faltou com relação ao Porto de Discorrer. Esse planejamento faltou com relação à conclusão da Transcerrados. Esse planejamento faltou com relação à educação no Estado. Esse planejamento faltou com relação à estrutura das rodovias, ferrovias no Estado. Feche os olhos e olhe há 30 anos atrás, pouco mais de 30 anos. Você saía de Teresina para Parnaíba de trem. Feche os olhos e retire, nesse momento que a gente vive hoje, retire a linha do metrô da Zona Sudeste
do Itararé, do Renascença, do Disseu, onde o transporte coletivo é problemático, se o Alberto Silva não tivesse pensado o metrô naquele período. O caos pior que seria para quem mora na Zona Sudeste. Vítima de chacota na época, né? E foi vítima de chacota. Quem pensa diferente dos medíocres vira vítima de chacota pelos medíocres. O senhor classifica assim a classe política do Piauí? Medíocre. Medíocre. Medíocre no sentido de que se acomodou. Sabe? Só basta a gente fazer aquela análise que eu sempre coloco como sugestão. Ceará e Maranhão. Olha o que o Ceará é hoje. 36 anos depois de um rompimento político com uma classe que tinha uma visão tacanha do desenvolvimento daquele Estado, e compare com o Piauí hoje. Nós estamos atrasados em tudo, Douglas. Nós perdemos o momento da industrialização do Estado, nós perdemos as grandes obras que o governo federal poderia ter feito por uma falta de visão política. Mas se você pegar os políticos em mandato, são praticamente os mesmos daquele período. Eu ontem estava conversando com um jovem da região do Mucambinho, perguntei a idade dele, ele 25 anos. Quem são os nossos adversários hoje eleitoralmente? São homens que estão em mandato desde 1992, há 30 anos. Que já foram vereadores, que já foram prefeito. No caso do Wellington, foi governador do Estado 4 vezes, já foi senador da República. Qual é a necessidade de impedir uma renovação política? Será que não está na hora da gente abrir para uma nova visão? Candidato, falando em partido, o Podemos está rachado no que diz respeito a apoio à chapa majoritária, porque o partido não vai ter candidato ao governo do Estado. Mas nós já temos uma manifestação do ex-senador João Vicente Claudino de apoio a Silvio Mendes. O senhor não se posicionou ainda, o senhor disse que, além de Silvio, conversaria com o Coronel Diego, conversaria com Gerson Fonseca, conversaria com outras candidaturas da terceira via, e o senhor já se decidiu? Porque, estrategicamente, nem sempre é bom o partido ir dividido, seja em qualquer esfera de apoio. Na verdade, o partido ele não está dividido. Ele está realmente unido. Unido, inclusive, quando as decisões precisam ser colocadas à mesa, né, e pesados quais caminhos vão se tomar. Nós não temos mais um pré-candidato a governo. Nessa decisão do partido de continuar com a pré-candidatura ao Senado e dos deputados federais, pré-candidaturas federais com foco, houve uma aproximação do pré-candidato Silvio Mendes do União Brasil, especificamente com o ex-senador João Vicente Claudino, que faz parte dos quadros do partido. O senador João Vicente nos procurou, decidiu, pelo apoio pessoal dele, como voto dele, declarar o apoio e dizer, olha, eu vou por esse caminho. E espero a posição do partido. Não impôs nada, e nem nós, como presidente do partido, estamos impondo nada. Nós vamos dialogar e conversar. Qual é a tendência? A tendência é que a gente fique na oposição. É impossível. Não, a tendência é que fique na oposição. Tudo bem, mas impossível. Seria Silvio? Pode ser o Silvio, pode não ser nenhum, e a gente ser oposição numa pré-candidatura ao Senado e mantendo essa posição com os pré-candidatos a federal. Porque eu queria dividir a decisão política em 3 coisas. A questão eleitoral, a questão partidária e as políticas públicas. A gente tende a discutir entre os políticos diante de uma Câmara a coisa muito superficial, Douglas. Quais são as políticas públicas que o pré-candidato Silvio Mendes traz e representa? Quais são as políticas públicas propostas pelos pré-candidatos Coronel Diego e Gerson Fonseca e a Ravena e outros que estão postos, que são oposição? Então, a nossa questão principal é essa. Quando eu digo o seguinte, o que eles vão apresentar para o Estado daqui a 10, daqui a 20, em que nós, enquanto partido, podemos contribuir para isso? Está alinhado com o pensamento? Está alinhado com a renovação política? A minha primeira bandeira, e a primeira bandeira de todos os pré-candidatos, é a questão da renovação política. Né? Isso é um fato. Qual é o segundo ponto? Que políticas públicas eles estão apresentando? Qual é o terceiro ponto? Partidariamente, é coerente da nossa parte estar com aquele grupo político? Existe coerência ou eu vou colocar em xeque
a coerência de um partido e a coerência de todos os pré-candidatos que estão lá. Quando é que essa decisão vai ser tomada? Tem prazo? Até as convenções a gente toma essa decisão. Qual a tendência? A tendência. Douglas, eu acredito o seguinte, particularmente Fábio, se eu como pré-candidato fosse decidir, eu decidiria por um caminho independente. Não apoiar nenhum dos nomes que não apoiar nenhum dos nomes. Seguir com as candidaturas do partido e fazer oposição. Fazer oposição. Seria a minha decisão pessoal. Não sei, eu já conversei com alguns pré-candidatos, qual é o pensamento deles. Eu lhe digo por que isso. Em 2018, Douglas, eu dei o meu primeiro passo, certo? Eu me mantive coerente com tudo que eu defendia de lá até aqui. Quem foram os nossos adversários em 2018? O grupo do governador Wellington Dias e quem estava com ele. Quem estava com o governador Wellington Dias está hoje, a maioria deles, com o Silvio Mendes. Então, assim, não houve mudança de posição com relação a gente. Para essas pessoas, o Wellington Dias era o melhor projeto em 2018. Para a gente, era o pior projeto. Mas assim como o senhor mudou de partido, mudou de espectro ideológico... Não mudei de espectro ideológico. Não, assim, se afastou um pouco mais do que era lá no início. Por exemplo, o senhor está falando aí do Progressistas, do ministro do Progressistas, de outros também. Mas, se eu bem me recordo, bem antes da eleição de 2018... O então senador Ciro Nogueira sempre disse que em 2022 o partido teria candidato ao governo do Estado. Sim. Né? E que, por exemplo, essa foi uma fala dele. Um outro detalhe, não há mudanças, quer dizer, não é normal haver mudanças? Depois que eu entrei no processo político, você acompanhou eu elogiar o Wellington Dias alguma vez? Ou o projeto do PT? Não. Então eu mantive a coerência até hoje. Se você comparar os outros pré-candidatos... O senhor nunca esteve próximo à base do governo, ao governador, seja politicamente não, mas até profissionalmente? Profissionalmente, quando eu participei da pré-campanha e da campanha do senador Mano Ferro em 2014 como profissional contratado, sim, de marketing. Mas não da campanha do Wellington Dias. E se você me perguntar, aquele momento era um outro país, era um outro Brasil. Se fosse hoje, nem profissionalmente eu teria trabalhado naquela campanha. Mas, assim, quando você assume a questão política, é uma outra posição, é uma outra forma de agir. Eu tenho um receio, Douglas, porque nós tentamos uma renovação aqui e não conseguimos no Estado. Nós fizemos um belíssimo trabalho. E se você for lá para o Extrato, quem é que, por exemplo, foi lá para o INCRA? Foram pessoas que estavam e estão do lado do Wellington Dias, quando o Bolsonaro entrou. Então, eu olho muito a médio prazo, eu me preocupo muito com a história da coerência. E eu acho que é a coerência que faz o eleitor nos colocar na posição hoje de um empate técnico nas pesquisas a nível de Estado e à frente em Teresina do segundo colocado, e no caso nós, como segundo colocado, que é o pré-candidato Joel Rodrigues. O senhor acha que esta eleição, o senhor que é da política, jornalista, publicitário, acompanhou desde sempre a política piauiense. O senhor acha que esse ano é um ano, digamos, mais favorável para a oposição do Piauí? Sim, sem dúvida. É um ano favorável. Olha, vamos lá. 2018, eu falava do ICMS alto, elevado sobre combustível e sobre energia. Discuti isso em debate com o Wellington Dias. Confrontei em debate as nossas ideias, minhas, um Estado menor, com menos impostos, e a ideia dele, um Estado inchado, cobrando muito imposto para a sociedade. Se mostrou que a gente estava certo. Né? Lá em 2000, mas tinha um bocado de gente que estava do lado dele que não questionava o aumento de impostos. Então, vamos colocar outro ponto importante. Veio a Covid, correto? 2020 e 2021. Eu perguntava já nos debates naquela época e questionava a administração, os investimentos do Estado na área de saúde. 2 minutos. O Estado na área de saúde. Veio a Covid e revelou que nós estávamos certos. A infraestrutura de saúde no Estado era precária, apesar do enorme gasto que tinha. Então, a gente precisa trazer isso à tona de novo e mostrar que a nossa posição é a mesma de 2018. A gente se mantém exatamente defendendo as mesmas coisas. Agora, no caso da chapa para a federal, na chapa para os candidatos para a Câmara Federal, qual a perspectiva? Excelente.
nomes novos, com representatividade nas suas áreas, pessoas que têm, vamos dizer assim, um histórico de lutar nos seus setores de segurança, que é o caso do Cleiton Holanda, foi do Sindicato dos Policiais Penais, a Carla Cléia com deficientes físicos, a Raíssa, protetora, na área de proteção de animais e empreendedorismo feminino, a Ana Cléia e todos os militares que vão estar conosco mais na frente também. Então, acho que a gente vai ter um grande desempenho. Aproveitar aqui, pré-candidato, agradecendo a sua presença. Claro que o senhor vai vir outras vezes para a gente conversar, mas deixar esse tempo para o senhor se dirigir aos telespectadores com sua mensagem final desta entrevista. Pronto. Eu quero dizer para quem nos assiste em casa agora que é muito complicado falar de política com todo o desgaste que nós, enquanto sociedade, sentimos ao que é proposto em todas as eleições e não se concretiza. Nós defendemos que a renovação política é necessária. Quando você olha e tira a propaganda que é feita e vai para a essência, que são os números que estão lá no orçamento do Estado, e aqui eu dou um exemplo, estourou a segurança pública, a violência tomou conta de todas as cidades do Piauí, Parnaíba tomada pelas facções. Aí você se pergunta por quê? Vá lá no orçamento do Estado de 2021 e veja que em inteligência na segurança pública o investimento foi 0 no ano passado. E isso é uma das áreas principais no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas. 15 segundos, porque o nosso tempo estourou, candidato. Então eu peço para você o seguinte, vamos discutir profundamente as questões, vamos sair dessa história de prefeito A levantando, apoiando, vamos discutir os números, vamos discutir os dados, vamos confrontar ideias com conhecimento, com coragem, com verdade. É isso que a gente tem que fazer. Candidato, obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-lo aqui e no decorrer da nossa cobertura no Sistema Dia de Comunicação, o senhor vai voltar outras vezes para a gente exatamente discutir o que o senhor propôs. Números, discutir propostas efetivas para o Estado do Piauí. Eu agradeço, Douglas, um grande abraço e abraço a quem dedicou esse tempo a nos ouvir esses 20 minutos.